Olá, estudantes! Vamos dar continuidade a esse componente curricular de planejamento e avaliação, que é de extrema importância e também traz diversas questões perturbadoras. Por quê? Porque quando nós falamos em avaliação, ainda não é um consenso qual o melhor tipo de avaliação, como avaliarmos, o entendimento dos estudantes, como acessar as questões psicológicas de como esse estudante aprende. Então ainda estamos aos poucos avançando bastante nessas discussões no que tange à avaliação da aprendizagem. Porém, nós temos aí algumas contribuições. Eu gostaria de indicar para vocês esse livro, que é a Avaliação da Aprendizagem Escolar. Ele é do professor Cipriano Carlos Lucchesi. Nesse livro ele vai fazer uma abordagem bem interessante, Ele vai pegar, eu estou folheando, ele vai iniciar a discussão falando de dois garotos que estavam vindo da escola. E os questionamentos eram: que nota você tirou? E aí Cipriano Lucchesi ele vai fazer toda uma construção. Até que ponto é importante a nota e não a aprendizagem? Porque em todos os diálogos nós colocamos a nota muito acima da aprendizagem. Então, Cipriano Lucchesi ele começa a fazer essa construção de que nós temos diversas rupturas. Entre essas rupturas, nós saímos de uma educação infantil, onde a nota é conceitual, passamos pelos anos, pelas séries iniciais, e a nota começa a ser mensurada, e o quanto essa nota, o quanto essa avaliação vai trazendo pesos para os estudantes, para os e as estudantes. Então, mas vamos fazer um percurso primeiro, na aula de hoje, a avaliação da aprendizagem. Por que avaliar? A avaliação, ela consiste em acompanhar o passo a passo no processo do ensino-aprendizagem. Porém, é um passo a passo que ainda requer que debruçamos em mais estudos. Por quê? Porque nós temos aí uma influência da escola behaviorista, e essas influências nós colocamos a nota, a prova, o teste, esses instrumentos avaliativos como punitivos. E isso ainda é uma questão a ser muito desconstruída no ambiente escolar. A tarefa didática nossa, ela requer que a gente faça constantemente avaliações. E as avaliações, em grande parte, elas são muito subjetivas. Por quê? Nós só temos como saber, nós não temos como saber de fato se aquele aluno aprendeu, se ele decorou, se ele chutou quando uma questão é de múltipla escolha. E por esses elementos é que nos cabe pensar quais são as melhores formas de avaliação, qual avaliação eu vou ter de forma mais consistente para mensurar essa aprendizagem. Então perceba que nessa discussão de avaliação, a gente tem que fazer diversos questionamentos até escolher o instrumento. Sei que dentro do contexto de salas com 40 estudantes, dificilmente nós vamos ter como fazer a avaliação numa perspectiva mais construtivista. Como assim? De portfólios, de acompanhar como esse estudante aprendeu, o desenvolvimento dele no semestre, ou na unidade, ou anualmente, pegar do início do ano até o final e fazer esse acompanhamento, que seria o adequado. Porém, dentro das condições materiais que nós temos em sala de aula, talvez esse instrumento não seja possível, visto que nós docentes ainda temos um grande problema dentro das escolas, o número de estudantes que excede, e também o número de turmas, para quem é das áreas mais específicas. Uma outra questão
que a avaliação, porque avaliar, é comparar os resultados obtidos com os objetivos propostos. E aí ele cumpre esses objetivos, eles não cumprem, como nós podemos estruturá-los? Como reafirmei, nós ainda temos essa dificuldade de verificar, né? De constatar os progressos, das dificuldades de reorientação do trabalho. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, nós temos avançado muito nessa discussão no Brasil. Por quê? Nós temos descoberto novas formas de avaliar, nós temos desenvolvido com estudantes perspectivas de investigação, perspectivas de experimentos, de realização de experimentos, de construção de projetos. Isso, a pedagogia de projetos e as metodologias ativas, elas trazem muitas contribuições para que a gente avance nessa discussão. Então, qual é a finalidade da avaliação? Ela vai atribuir um conceito ou uma nota. A finalidade da avaliação é verificar a aprendizagem do estudante e se ele conseguiu o resultado mínimo para avançar nas seriações, avançar no seu percurso formativo. Então, esses elementos de serem, né, uma atividade complexa que não vai só se resumir à realização de provas e atribuições de notas, a avaliação também ela é usada nas naturezas das decisões adotadas e depende do referencial teórico do professor e do projeto político-pedagógico da escola. O que isso quer dizer, Estelina? Que a escola, como eu falei no planejamento, tem o seu PPP que vai direcionar qual a corrente, qual a abordagem educacional que a escola segue. Também o professor, ele pode ser mais behaviorista, tecnicista, de gostar da prova, do teste. Ele pode ser mais uma linhagem humanista, que aí já vai ser mais próxima da pedagogia de projetos, do construtivismo. Então, ele vai procurar, de acordo com o que o professor também acredita, ele vai direcionar muitas das suas avaliações. Isso é possível? Sim. No contexto de sala de aula, em espaços da educação pública, o professor tem uma autonomia maior. No que tange às instituições privadas, muitas vezes o professor não tem como construir todo o processo de avaliação, mas ele pode construir projetos e ali dar nota de 1, 2, 3 pontos. Ele não vai poder interferir se a escola gosta de trabalhar com provas e testes, ele não vai poder interferir para acabar com as provas e testes, mas ele pode trazer outros elementos também avaliativos e somatizarem a essas notas. Bem, quando nós falamos de avaliação e abordagens educacionais, nós temos algumas abordagens que perpassaram aí a história da educação brasileira. Quais são elas? Primeiro, a tradicional, que ainda tem uma raiz muito forte na nossa educação, que é essa perspectiva, que é essa abordagem. Ela vai querer uma avaliação, quantidade e exatidão na reprodução do conteúdo e comunicado nas aulas. Quem não lembra o que é isso? E a gente tinha que memorizar todas essas informações para na hora da prova colocar, porque se a gente esquecesse uma letra do que o professor falou em sala de aula, a questão ela reduzia a pontuação, porque o que era cobrado de nós era a repetição e a reprodução do conteúdo de acordo com o que nos for ensinado. Uma das grandes questões era, fazia-se perguntas para nós, o que é isso? Quem descobriu o Brasil? E a gente tinha que colocar exatamente de acordo com o que o professor falou em sala de aula. Depois nós vamos ter a abordagem comportamentalistas. Fiquem tranquilas que eu vou também passar os slides, que eu acredito que para vocês visualizando e ouvindo o vídeo vai ficar mais tranquilo.
Comportamentalista, a avaliação era objetivos de mudança no comportamento. O antes, o durante e o depois, como parte da aprendizagem. Como foi antes? Durante, como ele se envolveu no processo. E depois. Só que esse tipo de avaliação, ela só mensurava o comportamento. Ela não tinha elementos de como verificar se de fato uma mudança naquele comportamento significou uma mudança na sua zona proximidal. Que é isso, a gente vai explicar um pouquinho mais na frente, que é um conceito do sociocultural. Humanista, né, que já é uma perspectiva freiriana, que é o sujeito, né, ele ter noção de como ele vai se avaliar. Ele dizer, olha, eu estou me autoavaliando, eu compreendi isso no decorrer do meu percurso formativo, eu verifiquei que eu comecei a disciplina com tais lacunas, eu não sabia o que era isso, hoje eu já tenho um entendimento maior e eu consigo dar uma nota. Só que isso, para a educação básica, ainda é muito surreal, muito utópico. Por quê? Devido à maturidade dos nossos adolescentes e crianças, essa perspectiva vai exigir dele um protagonismo que muitas vezes a escola ainda não trabalhou. E aí a gente vai falar na aula online um pouquinho da Escola da Ponte. Eu peço que vocês também me lembrem. Cognitivista, ela vai propor um modelo de avaliação qualitativa, sem pressão, no sentido de desempenhos padronizados. Como assim? Eu vou desenvolver atividades pensando naquele sujeito, pensando no seu tipo de aprendizagem. Eu vou trabalhar também numa perspectiva de inclusão das crianças ou dos adolescentes que tem uma perspectiva de aprendizagem diferente. E essa perspectiva vale para quem tem TDAH, para quem tem síndrome de Down, para quem é autista, para todas as pessoas que têm as suas patologias de aprendizagem. E a sociocultural, ela vai trabalhar com autoavaliação, avaliação mútua da prática educativa por professores, né, docentes e estudantes. Ou seja, essas abordagens, elas são bem interessantes porque ela começa a quebrar a centralidade no professor e começa a trabalhar num conjunto de que o professor ele não tem como construir uma ferramenta, um instrumento avaliativo sozinho. Então, tanto a humanista e a sociocultural, ela vai trabalhar muito nesse aspecto. A comportamentalista, ela quer verificar o comportamento naquele dado momento. Porém, se aquele conteúdo, ela não vai mensurar outras questões como qualidade da aprendizagem. Já a humanista, a cognitivista e a sociocultural, ela vai pensar nesses aspectos. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou interromper agora e continuamos na próxima.